Daí pessoal, Bender aqui com mais um vídeo de kitnet onde veremos dois projetos, ou seja, serão dois projetos em um único vídeo. Primeiramente veremos um projeto com 4 kitnets térreas, executadas num terreno menor, e logo após veremos o segundo projeto, onde teremos 8 kitnets, obviamente num terreno maior, mas que também serão térreas. Vou fazer de tudo para te explicar os projetos em detalhes e de forma simples, daquele jeito que a gente gosta e que fica fácil de entender. E para quem assistir todo o vídeo, entender do que se trata, gostar e se interessar por essas kitnets, vou deixar um link na descrição do vídeo onde você pode conhecer mais sobre esses dois projetos. Eu vou começar pelo projeto das 4 kitnets térreas, que nesse caso serão construídas num terreno de 10 metros de frente por 30 metros de profundidade. Um terreno de tamanho padrão, onde vamos valorizar o inquilino e seu bem-estar, criando kitnets espaçosas e bem planejadas, com uma área privativa nos fundos, para estender roupas ou até mesmo para o lazer. E também teremos vagas de carros e motos para todas as unidades. E dessa maneira, teremos uma obra de kitnet mais fácil e rápida de fazer. E apesar de não fazermos uma super ocupação com um terreno cheio de kitnets, criaremos uma obra mais gerenciável e mais barata de fazer também. E acredito que será melhor em todos os sentidos, principalmente para quem está começando. Porque já começar com um empreendimento maior nem sempre é fácil. Mesmo que te falem que é, ou mesmo que você tenha feito algum curso ou que tenha alguma mentoria, existe uma certa complexidade no negócio. E talvez um empreendimento menor te traga menos dor de cabeça e mais alegrias. Aqui está o nosso terreno de 10 por 30, onde estou deixando os seguintes recuos. Nessa lateral tem um recuo de 2 metros e 50 centímetros. E nessa outra, que corresponde à parte dos fundos das kitnets, o recuo é de 1,50 m. Aqui nos fundos do terreno não terei recuo, pois vou ter uma parede sem aberturas aqui. E na frente do terreno vamos ter um recuo de 5 metros e 85 centímetros, onde faremos um estacionamento depois. Esse é um projeto que certamente servirá para a maioria das cidades do Brasil, pois os recuos que temos aqui são adequados para a maioria das regiões, além de contemplarmos as vagas de estacionamentos. E também estou levando em consideração as áreas permeáveis do terreno, que também é uma exigência na maior parte dos estados brasileiros. E dessa maneira, definimos nossa taxa de ocupação, que é a área a ser construída e ocupada no terreno, e onde teremos nossas 4 kitnets. Mas de acordo com o índice de aproveitamento da sua cidade, talvez fosse permitido um prédio com 2 andares. Mas teríamos alguns empecilhos nesse caso. Precisaríamos de um corredor de acesso aqui para as kitnets do 2º andar, que geralmente, e de acordo com as normas, não poderia ter menos de 1,20 m de largura, além do recuo de 1,50 m até a divisa, que nesse caso nos daria um corredor de 1 metro,
ao invés de 1,20 m, fazendo com que tivéssemos de diminuir o tamanho das kitnets para obtermos o corredor adequado. Também teríamos que planejar e reservar um espaço para uma escada, o que novamente alteraria nosso planejamento inicial. Por isso, e pelo que falei anteriormente, vou manter a proposta das 4 kitnets térreas. Só queria te mostrar que, com os devidos ajustes, seria possível um prédio de 2 andares, sendo que, nesse caso dos 2 andares, não teríamos vagas de estacionamento para todas as kitnets, o que também poderia ser um problema, dependendo das leis da cidade. Porque algumas cidades pedem uma vaga por cada unidade, já em outras, poderia ser uma vaga para cada 2 kitnets. Infelizmente, as leis e regras variam de cidade para cidade, o que impossibilita termos um padrão. Às vezes, o projeto não seria viável para determinada cidade, já para outra região poderia ser executado. E por isso a importância de estar por dentro do plano diretor da cidade, que é onde encontramos as regras e normas para termos uma obra dentro da lei. Mas como eu disse, no caso das 4 kitnets térreas, é bem provável que sirva para todas as cidades do Brasil. Depois de definirmos isso, vou começar pela estrutura das minhas kitnets. Eu tenho aqui sapatas na fundação da minha obra de kitnets. Sapatas que medem 80 por 70, com 25 centímetros de altura, com os pilares de arranque que darão suporte para a minha viga baldrame, que mede 15 por 40 centímetros, onde logo após vem o contrapiso. Depois tenho a continuação dos pilares, que darão sustentação para as paredes da kitnet. Esses pilares medem 15 por 30 centímetros e possuem 3 metros e 80 centímetros de altura. A viga superior de fechamento aqui em cima também mede 15 por 40 centímetros e está um pouco abaixo do topo dos pilares. Isso porque essa parte que passa aqui em cima já é referente à platibanda que vai embutir o telhado. Abaixo da viga, meu pilar ficou com 2 metros e 70 centímetros. E acima da viga, ficaram com 80 centímetros. Também tem esses pilares mais centrais que sobem mais 80 centímetros e que formarão logo mais os espaços dos reservatórios de água. Minha estrutura já está sendo feita de acordo com as 4 kitnets. Mas se você fosse fazer em etapas, construindo uma kitnet de cada vez, teria algo assim, referente apenas a uma kitnet. E nesse caso, você deixaria esperas nessas partes, para posteriormente continuar a construção das outras kitnets. Aqui no topo estou criando lajes apenas nessas partes, acima do banheiro, onde terei os reservatórios de água, assim como no topo, aqui em cima, deixando esse espaço de acesso que forma um alçapão. Você pode colocar lajes aqui no restante, formando o teto das kitnets. Porém, no meu projeto, e de modo a baratear a obra, vou deixar aberto, sendo que depois fecharei aqui com forro de PVC, onde logo acima teremos as madeiras de armação com o telhado. Essa é a estrutura das nossas kitnets, que também foi feita e otimizada para ser resistente, mas ainda assim simples e econômica. E agora que temos a estrutura pronta, vamos criar as paredes.
formadas por tijolos furados que medem 9 por 19 por 29 centímetros. E que, como sempre, pelo menos nos meus projetos, não têm função estrutural e servem somente para vedar esses espaços. E como sempre também, com vergas e contravergas nas aberturas, para evitar rachaduras posteriormente, sendo que, logo após, vamos rebocar tudo isso, deixando nossa obra com um aspecto único e homogêneo. Como eu falei anteriormente, essa parte aqui em cima forma a minha platibanda, que percebemos melhor sua função agora, ao colocarmos as madeiras da estrutura do telhado, que sustenta telhas de fibrocimento com um caimento de 20%. E minhas calhas estão nas laterais de cada água do telhado. Eu fiz assim pois seria a forma mais rápida e prática de resolver esse telhado, e mais eficiente também, considerando o conjunto da obra. Mas posso te mostrar rapidamente que você poderia inverter as águas de modo que caíssem aqui no centro, com uma única calha. Ou mesmo eliminar o telhado, criando aqui em cima uma laje impermeabilizada, o que tornaria tudo ainda mais econômico, pois apenas uma laje acaba ficando mais barato do que com toda essa estrutura de madeira, mais as telhas e o forro. Essa opção que eu escolhi ajuda muito na questão térmica da kitnet, pois esse afastamento central distancia as telhas aqui no meio da kitnet, o que vai deixá-la menos quente e abafada depois de pronta. No caso de terminar com apenas a laje impermeabilizada, seria bom colocar um isolante térmico aqui em cima, como argila expandida, por exemplo. Mas por isso optei pelo telhado dessa forma, pois, como disse, no final das contas é a opção mais econômica e eficiente nesse caso. Agora terei aqui no piso mais uma capa de argamassa, que nivela e serve de base para o meu piso, que é formado por peças cerâmicas. Tenho soleiras de granito aqui na entrada da kitnet, assim como nas portas do banheiro, do quarto e essa na porta dos fundos, que para tornar mais barato, você pode fazê-las com o próprio piso cerâmico. Eu estou usando peças de granito e, de modo a tornar tudo mais harmônico, vou usar as mesmas peças com o mesmo granito como pingadeiras nas janelas. Agora vou colocar as aberturas das kitnets, onde as portas de entrada, assim como essa porta dos fundos, são de 90 centímetros de largura por 2,10 de altura. A porta do dormitório tem 80 centímetros de largura por 2,10 de altura. E a porta do banheiro tem 70 centímetros de largura por 2,10 de altura. Seria possível eliminar essa porta do quarto, já que a própria configuração da kitnet dá a ele uma certa privacidade. Embora me parece mais adequado como eu fiz, e por isso que eu fiz assim. E essa porta dos fundos leva para uma área aqui atrás, onde teremos a lavanderia. Mas concluindo as aberturas, temos aqui no quarto uma janela de 1,50 m de largura por 1,20 m de altura, com um peitoril de 90 centímetros de altura. E também tem essa outra janela, que mede 80 centímetros de largura por 1,20 m de altura. Além dessa outra janela aqui nos fundos, que mede 1,20 m de largura por 1,20 m de altura.
todas com um peitoril de 90 centímetros. E que cria essa ventilação cruzada, que vai ajudar muito a refrescar nossas kitnets, além de termos uma ótima iluminação natural aqui dentro também. E para finalizar, temos a janela do banheiro, que mede 60 por 60 centímetros, com um peitoril de 1,50 m. E com isso podemos ver melhor como serão internamente nossas kitnets, que agora vou aproveitar e mobiliar para termos noção de como fica no final e prontas, ou seja, de como ficarão as plantas baixas das kitnets decoradas. Como vimos, a porta de entrada é aqui, onde logo temos a sala, formada por um sofá aqui e um móvel da TV do outro lado. Também tem essa bancada de refeições dividindo o espaço aqui, sendo que a cozinha vem a seguir aqui nesse lado. Tudo com um bom espaço de circulação. Depois temos o banheiro aqui nessa parte e o quarto mais ao lado, novamente com um bom espaço de circulação. E a lavanderia fica aqui nos fundos, onde acessamos por essa porta. Aqui teremos uma área coberta com tanque e máquina de lavar. Tudo bem funcional e que agora também podemos visualizar esse espaço extra aqui ao lado da lavanderia, mais aos fundos. Uma área privativa que cada kitnet possui, onde poderemos estender as roupas e até mesmo usar como área de lazer. E que são formadas com a criação de muro aqui nos fundos. Também temos muro aqui no outro lado do terreno. E estes muros possuem 1,80 m de altura. E que, no conjunto da obra, acabam criando esses espaços aqui na frente, onde teremos o estacionamento. Eu disse antes que teríamos vagas para todas as kitnets, embora sejam da seguinte forma: com 3 vagas para carros, com mais esse espaço onde cabem até 2 motocicletas. E concluindo essa parte externa das kitnets, temos essa entrada lateral para pedestres, com esse corredor frontal para quem desembarca dos carros, onde ambos levam para este outro corredor que aí sim dá acesso às kitnets. Sendo que tenho esse pedaço onde podemos deixar livre, ou até mesmo colocarmos um jardim aqui. E para que tenhamos uma certa proteção aqui na frente das kitnets, tanto para a chuva como para a incidência direta dos raios solares, estou colocando uma pequena cobertura aqui, com 80 centímetros de largura, e que fecha no muro aqui dos fundos do terreno. E assim podemos ver como ficará nossas 4 kitnets depois de construídas, onde, para concluir, estou fazendo um relevo aqui na platibanda, onde posso colocar um revestimento aqui nessa parte frontal, para valorizarmos esta fachada do conjunto como um todo. E que estou pintando com 2 tons de cores claras, que criam esse aspecto no final. E também vou aproveitar para te mostrar a parte elétrica das kitnets, onde teremos entradas de luz aqui nessa parte frontal. Aqui, cada kitnet tem sua entrada de luz separadamente, de onde parte a fiação que forma a rede elétrica de cada kitnet. Tudo muito simples e objetivo, como podemos ver. Aqui nessa parte, além da parte elétrica, chegam as entradas para TV a cabo e internet. E também tem entradas de ar-condicionado. Temos uma aqui
para um split acima da janela, se quiser, com o motor que ficaria aqui nos fundos. E outra entrada para um split no quarto, que poderia ficar nessa área, com o motor do split aqui na frente, o que esteticamente não seria muito agradável, mas que poderia ser colocado aqui em cima, por fora ou por dentro na platibanda, de modo a esconder esses volumes. A parte hidráulica da kitnet também é aqui, onde cada kitnet tem a sua separadamente, que daqui parte para cada caixa d'água da respectiva kitnet, abastecendo essa kitnet posteriormente. Novamente, tudo muito simples e objetivo. Assim como a parte sanitária das kitnets, ou seja, o esgoto das kitnets, que deriva e se baseia na parte hidráulica, onde segue essa configuração geral, desembocando aqui nesses canos, que levam o esgoto até o filtro e a fossa que se encontram aqui na frente. Caso você tenha se interessado e realmente precisar, todas essas questões técnicas estão detalhadas e explicadas nos projetos elétricos e hidrossanitário das kitnets, que se encontram na descrição do vídeo, assim como o próprio projeto arquitetônico e estrutural, ou seja, lá tem tudo o que você precisa para construir essas kitnets, além de um memorial descritivo que informa os principais materiais usados, assim como a quantidade de cada um. E assim temos definido o nosso primeiro projeto deste vídeo, onde temos 4 kitnets térreas, onde cada kitnet possui uma área de 36 metros quadrados, mais essa área externa e privativa de 8 metros quadrados. E como eu disse no início, são kitnets que priorizam o bem-estar do inquilino, proporcionando espaços mais amplos, com tudo o que alguém precisa para viver e morar bem. O que também possibilita aluguéis mais interessantes, já que cada kitnet tem espaços amplos, além de vaga de estacionamento, quarto separado, área de serviço, com essa área extra e privativa, que faz toda a diferença, e que vai tornar suas kitnets bem mais atrativas do que a grande maioria das kitnets que são feitas por aí. E aproveitando, podemos falar sobre os valores, começando pelo investimento. O terreno varia muito, sendo que, dependendo da região e da localização, pode custar de 80 mil até uns 300 mil reais. Talvez até mais, ou menos. Como eu disse, depende da localização. Já a obra em si é mais fácil de obtermos um valor mais objetivo, sendo que, mesmo assim, pode variar de região para região. O fato é que, atualmente, dificilmente conseguiríamos construir cada uma dessas kitnets gastando menos do que 35 mil reais, sendo que as 4 custariam aproximadamente 140 mil reais. Mas considerando o conjunto, com muros, estacionamentos e tudo mais, e dependendo dos materiais e acabamentos usados, poderia custar entre 150 mil até uns 200 mil reais para realizar essa obra de kitnets. Sem contar o terreno, que, como vimos, pode variar muito quanto aos valores. Sinceramente, me parece valores não só realistas, como acessíveis. E como são kitnets amplas e com tudo o que precisamos, e que possibilitam um viver funcional e agradável, tendem a ser mais fácil de alugá-las, além de possibilitarem um valor de aluguel mais interessante. Os valores também variam de região para região,
mas dificilmente você cobraria menos do que R$ 500 de aluguel em cada uma. E dependendo do local, poderia chegar até nos R$ 1.000 por cada kitnet, o que nos daria uma média de aproximadamente R$ 700 de aluguel em cada kitnet, onde as 4 kitnets juntas poderiam facilmente render aproximadamente uns R$ 3.000 por mês, sendo que, dessa forma, renderiam R$ 36.000 por ano. E assim você recuperaria o valor investido em aproximadamente 5 anos e meio, para depois ter uma renda extra e passiva de pelo menos R$ 3.000 por mês. Como eu disse, os valores variam e isso pode ser para mais ou para menos, dependendo do local em que as kitnets forem construídas. Deixe aí nos comentários, se possível, quanto custaria essa obra e quanto daria para ganhar de aluguel com essas kitnets na sua cidade. Mas eu não vou finalizar por aqui, não antes de te mostrar uma segunda opção para esse projeto, feitas nesse segundo caso, num terreno maior, e que foi muito pedido nos comentários, onde teremos 8 kitnets, agora num terreno de 20 metros de frente por 30 metros de profundidade. E como o primeiro projeto que vimos acabou ficando bem otimizado, não vou complicar muito, sendo que o que eu faria seria rebater essas kitnets para frente, criando mais 4 kitnets desse outro lado, onde tudo segue exatamente igual como antes, tanto as kitnets como o interior de cada unidade, assim como a parte elétrica e hidrossanitária. A grande diferença é que agora teríamos essa entrada central que dá acesso a todas as 8 kitnets, mas que, para evitarmos a falta de privacidade, de maneira que as entradas das kitnets não fiquem de frente uma para a outra, eu criei esse muro central, que evita com que as kitnets fiquem expostas de frente uma para as outras, sendo que a entrada principal para todas é essa entrada central, com estacionamento nas 2 laterais, onde aqui a entrada se divide, com acessos separados para cada bloco de 4 kitnets, com esse pórtico aqui no meio, que ajuda a criar um aspecto único aqui na fachada, criando um único prédio para quem vê aqui da frente, mas que na verdade se divide internamente em 2 conjuntos de 4 kitnets cada. Essa é uma solução simples, mas que cumpre bem o propósito de manter a privacidade dos inquilinos, assim como o objetivo de ocupar da melhor forma esse terreno maior, de 20 por 30 metros, com o dobro de kitnets, e que, a grosso modo, faria com que os custos da obra, assim como os lucros, também fossem o dobro. E que, nesse caso, possibilitaria um lucro mensal de pelo menos, e na pior das hipóteses, de uns R$ 5.000 por mês, o que já te deixa com uma renda extra extremamente interessante, e que já possibilita uma qualidade de vida melhor para você, com mais dinheiro e tempo para aproveitar a vida. Mas como eu sempre gosto de frisar, estamos apenas especulando, e esses valores, gastos e lucros podem variar para mais ou para menos. É importante estar atento para isso, além de nunca deixar de considerar que, até chegarmos a essa renda passiva, muito trabalho haverá de ser feito, muito esforço e dedicação, mas que lá no final valerá muito a pena. Como eu disse antes, caso você tenha gostado, tem os projetos completos na descrição do vídeo. Construir e administrar
Obrigado a você que chegou comigo até aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, é só deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo projeto.